Olá galera, dando sequência à nossa resolução de exercícios da SPSEX 2015-2016, exercício de número 24, prova A. No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ohmicos são iguais e têm resistência de 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua, de E igual a 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é quanto? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é que esse circuito aqui, eu vou já transitar a tela aqui com você para a gente resolver esse problema já rapidinho. Esse circuito aqui ele tem esse conjunto de resistores aqui em paralelo, né? Então eu tenho 3 caminhos aqui que os resistores estão em paralelo, então isso aqui é bem tranquilo. Primeira coisa que você vai fazer, aqui eu tenho um caminho em série, ó. Então aqui eu tenho uma resistência de 2 ohms. Aqui eu também tenho uma resistência de 2 ohms. E aqui eu também tenho uma resistência de 2 ohms, certo? Então esse circuito poderia ser escrito assim, ó. Um resistor, outro resistor e outro resistor, todos de 2 ohms, certo? Aqui eu tenho uma resistênciazinha e aqui eu teria a fonte, mais ou menos isso que é o circuito original, certo? 2, 2, 2 e 1. Como eu tenho 3 resistores que estão em paralelos com 2 ohms de resistência, a resistência equivalente entre eles é 2 dividido por 3. Toda vez que você tiver resistores iguais, a resistência equivalente ao valor de um dos resistores dividido pelo número de resistores. Então é 2/3 de resistência, certo? Então a resistência total do circuito é quanto? A resistência total do circuito vai ser, nesse caso, o R1, que é 1 ohm, mais 2/3 de ohm. Beleza? Fazendo isso daqui, a gente tem então que a resistência total do circuito é 3, né? A gente faz meios extremos aqui, vai ficar 3 mais 2, vai dar 5/3. A resistência total é 5/3 de ohm. Beleza? Vamos ver que mais informação que ele nos deu aqui em relação a esse problema. Vamos lá. Ele falou pra gente que a fonte oferece 5 volts. Então legal, se a DDP da fonte é 5 volts, a gente consegue achar a corrente desse circuito, certo? Vamos verificar qual que é a corrente do circuito. A corrente no circuito ela é dada como E é igual a R vezes I. Então se eu quero descobrir I, eu vou fazer E sobre R, certo? Então a corrente no circuito vai ser o quê? Deixa eu só apagar um pedaço aqui para a gente poder trabalhar. A corrente no circuito vai ser I igual a 5 dividido por 5/3. Ou seja, isso aqui seria 5 sobre 1 dividido por 5 sobre 3. Né? Isso aqui vai ser 15 dividido por 5, que vai dar 3 amperes de corrente. Sabendo que a corrente que passa ao circuito é 3 amperes, aqui está passando a corrente total, 3 amperes. Então qual que é a DDP que a gente tem aqui, ó? Certo? Vamos descobrir a DDP nesse resistor. A DDP nesse resistor é quanto? Vou apagar aquela parte de baixo ali para a gente poder fazer, tá? A DDP nesse resistor, gente, vai ser a DDP eu vou chamar de U, é R vezes I. Então a DDP no resistor é de R, que é 1, vezes U, que é 3. Então a DDP nesse resistor é de 3 amperes. Então aqui tem 3 amperes, não, desculpa. Professor, não comete uma gafe dessa, pelo amor de Deus. A DDP é 3 volts. Estou pensando na corrente ali e coloquei 3 amperes. A DDP é de 3 volts, gente. Cuidado para não confundir essas unidades de medida, que é importantíssimo a gente não confundir. Beleza? Sabendo que a DDP é 3 volts, agora a gente poderia, né, finalizar o exercício. Qual que é a pergunta que ele fez? A pergunta que ele fez é basicamente qual é a DDP entre os terminais, né? Ou seja, naquele ponto lá de cima e naquele ponto lá de baixo. A gente tem 5 volts. Se eu tirar os 3 volts que estão sobre o resistor, a diferença de potencial entre os dois terminais vai ser de quanto, gente? Diferença de potencial entre os dois terminais
seria uma diferença de potencial de 2 volts, certo? Então a alternativa correta desse exercício vai ser a alternativa B de bola, 2 volts, beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo exercício.